Terceira Epístola de João, capítulo 1, verso 2. Nos diz assim a palavra do Senhor. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos pedir ao Senhor que derrame graça e providência sobre as nossas vidas. Que a tua palavra possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos dar discernimento a respeito do tema que vamos tratar. Que o Senhor esteja também, ó Deus, quebrando as barreiras que possamos ter no coração e na mente com relação àquilo que vai ser dito. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa nos moldar, nos confrontar, nos ensinar o caminho que devemos andar. Que a tua palavra possa nos nortear, para que possamos louvar e bendizer o teu santo nome. Amém. É isso. A prosperidade, então, espiritual está relacionada a pelo menos 5 aspectos. Profundidade da fé. Um crente que passa 20, 30 anos numa igreja e não aprofunda-se na fé, não é próspero espiritualmente falando. Ele estacionou, não desenvolveu. Então, profundidade na fé. À medida que sua vida for crescendo, à medida que você for vivendo na terra, o interessante é que você possa aumentar seu conhecimento da Bíblia, aumentar a sua intimidade com Deus, aumentar a sua capacidade de entender as doutrinas. Todos esses aspectos são importantes para o nosso crescimento na fé. E não há, então, como você dizer que é próspero espiritualmente se você não cresceu e não desenvolveu a sua vida espiritual. Então, a nossa prosperidade espiritual, ela é refletida na nossa profundidade da fé. O caráter transformado é outro aspecto de quem é próspero espiritualmente. E a gente sabe que, muitas vezes, a gente se depara com gente que está há muito tempo na igreja, mas o caráter não foi mudado, não foi transformado. A gente pode dizer que alguém assim é próspero espiritualmente, já que o caráter não muda, ainda continua carnal, superficial na fé, não é próspero espiritualmente gente que vive assim. A comunhão com Deus. Como é que está a nossa comunhão com Deus? Prosperidade espiritual pressupõe que nós tenhamos comunhão com Deus. E não somente isso, mas paz interior. Uma espiritualidade que não conduz você a um estado de paz interior, é de se duvidar que ela realmente exista dentro dos padrões da Bíblia. Porque uma das coisas que a gente aprende com as Escrituras é que a nossa fé produz paz interior, e essa paz excede a todo entendimento, é o que diz as Escrituras. Então, a paz interior é um dos aspectos dessa prosperidade espiritual que deve ser manifestada em nós. A capacidade de influenciar outros positivamente como fruto do Espírito. É outro aspecto da prosperidade espiritual que nós precisamos ter. Porque prosperidade, quem é próspero espiritualmente falando, quem desenvolve a sua espiritualidade de uma forma sadia, não somente desenvolve para si, mas desenvolve para aqueles com quem você convive no dia a dia. Então você começa a se tornar uma pessoa mais influente espiritualmente falando, que desperta a espiritualidade das pessoas que estão à sua volta. E se essa capacidade você ainda não tem, falta prosperidade espiritual em nossas vidas. Então, o que nós observamos é que a prosperidade espiritual ela vai abrangendo vários aspectos da vida. E é esse tipo de prosperidade que o cristão precisa buscar e alcançar. Quais, então, as características? Nós citamos aqui de forma geral, nós vamos trabalhar, então, essas características da prosperidade espiritual. E a primeira que eu gostaria de destacar é crescimento do conhecimento de Deus. Veja, crescimento do conhecimento doutrinário é uma coisa. Crescimento do conhecimento de Deus é outra coisa. Você pode ter muito conhecimento de doutrina e não ter conhecimento de Deus. Você pode ser o melhor teólogo da terra e não ter conhecimento de Deus. Você pode ser um crente antigo e cheio de cargos na igreja e não ter conhecimento de Deus. Porque conhecimento de Deus tem a ver com a experiência que você tem com Deus, com vida com Deus, com andar com Deus.
e nós precisamos entender que a prosperidade espiritual nos conduz a esse crescimento no conhecimento de Deus. Exige que você leia a Bíblia? Exige que você tenha vida de oração? Também. Exige que você busque a Deus de forma séria. Leve Deus a sério. E assim a gente cresce nesse conhecimento de Deus. Colossenses 1, verso 9 e 10 diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e conhecimento espiritual. O que o apóstolo está dizendo é que, de quando ele começou a fazer a obra ali, a oração dele era que os irmãos pudessem transbordar no conhecimento da vontade de Deus. Então, é entender a vontade de Deus e praticando a vontade de Deus que nós vamos andando com Deus, e é andando com Deus que nós crescemos espiritualmente e desenvolvemos o conhecimento de Deus. Então, esse é um dos aspectos da prosperidade espiritual. Segundo aspecto da prosperidade espiritual, frutos do Espírito. O que nós precisamos é desenvolver os frutos. E aí, Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 23, vai nos falar sobre esses frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, se somos prósperos espiritualmente, esse fruto precisa acontecer e precisa se manifestar. É claro que às vezes nós temos maior inclinação para algumas das características do fruto e menor inclinação para algumas delas. O que nós precisamos? Desenvolver hábitos saudáveis que possam nos conduzir a desenvolver essas características do fruto que ainda não temos. Mas nós precisamos aprender a desenvolver o fruto do Espírito. E termos o desenvolvimento do fruto como um alvo, uma meta estabelecida de forma constante para nós buscarmos. Então, fruto do Espírito. Crente próspero espiritualmente precisa ter o fruto do Espírito. Não tem fruto do Espírito, não tem prosperidade. João 15:5 ainda diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, como é que nós damos fruto? Permanecendo em Cristo, e Cristo em nós. Então, é uma relação que desenvolvemos com Jesus, e à medida que nós vamos desenvolvendo esse relacionamento com Jesus, o fruto vai se manifestando, e as características do fruto vai se manifestando. E essa é, então, uma outra característica da prosperidade espiritual, ter as características do fruto. Paz interior e satisfação em Deus é outro aspecto dessa prosperidade que o cristão precisa almejar na sua vida espiritual. Ter paz interior e satisfação em Deus. Ser espiritualmente próspero significa encontrar paz e contentamento em Deus, independente das circunstâncias externas. E aí é interessante porque a palavra contentamento é um estado de satisfação. E eu lembro no livro de psicologia há muito tempo, sobre felicidade, o autor do livro dizia que felicidade é estar no estado de contentamento com aquilo que você tem. Então, quando você está contente com o que tem, com o que é, você é feliz. Quando você não tem contentamento, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quantas coisas você realizou, a falta de contentamento vai lhe trazer infelicidade. O cristão precisa ter o seu contentamento em Deus. Nós precisamos estar satisfeitos em vivermos com Deus e andarmos com Deus, independente da circunstância que nós passamos. E esse estado de contentamento é o que vai gerar a felicidade e vai gerar, então, esse sentimento de realização em Deus. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o estado de contentamento gera em nós essa paz que Deus produz e essa tranquilidade na alma que só Deus pode produzir. Então, você vai passar por tribulações, passar por momentos difíceis com essa paz interior, porque o seu contentamento está relacionado a Deus e não a outras coisas que estão à sua volta, espiritualmente. Depois nós temos outro aspecto, generosidade e serviço. É outro aspecto da prosperidade espiritual. Crente próspero é generoso. E não é só generoso, quando eu falo de generosidade, não é só com relação a dinheiro. Porque aqui, generosidade e serviço. Então, quando você gasta tempo da sua vida para servir a outras pessoas, quando você tem dons e habilidades que você usa para abençoar outras pessoas, você está, de certa forma, sendo generoso com o que Deus lhe deu. Então, o conhecimento que você tem não é só para você. É para que outros sejam abençoados com ele. O discernimento da vida, o conhecimento bíblico, o conhecimento de mundo, a sua percepção das coisas que acontecem à sua volta, os conselhos que você dá são manifestações de generosidade. Nós precisamos usar todos os recursos que temos para desenvolver essa generosidade. E aqui nós temos, então, duas coisas. A prosperidade espiritual leva à generosidade, não apenas material, mas também em compartilhar amor, conhecimento e tempo. A segunda coisa é, a pessoa espiritualmente próspera serve aos outros, refletindo o caráter de Cristo, que veio para servir, não para ser servido. Então, há uma inclinação para não ficar para si as bênçãos, para que as bênçãos não fiquem só com a pessoa. A pessoa é generosa, gosta de ver os outros bem, gosta de ver os outros servidos, gosta de ver os outros edificados. Então, essa percepção de prosperidade precisa entrar em nossos corações. A lei diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós dizemos, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu não consigo ser generoso com o próximo, eu não consigo amar o próximo, eu tenho algum tipo de problema. Algum tipo de problema espiritual. E se eu não consigo amar todos os próximos, então eu tenho algum tipo de problema espiritual com algum próximo que está ali à minha volta. Então você, muitas vezes, tem facilidade para ser generoso com as pessoas, com outras pessoas, é sempre uma certa hostilidade que se manifesta. E essa hostilidade, ela é uma manifestação de algum problema psicológico que você tem. Talvez de um ressentimento, talvez de uma vontade de vingança, talvez de inveja, né? Uma ira no coração. Precisa observar e pensar o que é que está acontecendo com você e o que é que está adoecendo você para que você possa resolver esses problemas e se tornar um crente generoso que serve ao outro sem distinção de pessoas. Atos, no capítulo 20, verso 35, diz assim: há maior felicidade em dar do que receber. Só quem tem uma alma tratada tem esse tipo de felicidade e sente esse tipo de alegria. Então, esse é um outro aspecto que nós precisamos observar. Crente espiritualmente próspero é também generoso e gosta de servir. Confiança em Deus para o futuro é outra coisa que é expressada através da nossa prosperidade espiritual. Então, você é próspero espiritualmente, a sua confiança está em Deus. Você não é espiritualmente próspero, sua confiança está no dinheiro, na influência da família, em qualquer outra coisa, que não Deus. E nós precisamos entender que nós vivemos pela fé e todas as coisas que nós temos é fruto da intervenção de Deus. É Ele quem cuida do nosso futuro, é Ele quem cuida da nossa família, é Ele quem cuida das nossas vidas. E crendo nisso, a nossa confiança precisa estar nele. A gente precisa buscar satisfazer a sua vontade, o seu propósito. 1 Timóteo 6,17 nos diz assim:
Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. E aqui o apóstolo faz questão de falar que a riqueza, ela não traz estabilidade. É sempre uma coisa instável. Porque hoje você está rico e amanhã você pode estar pobre. Ontem eu estava assistindo ali um rapaz que era novinho, ganhou o primeiro 100 mil em um mês. No final do mês não tinha um centavo. Por quê? Porque dinheiro é assim. Entrou no bolso, sai do bolso. E a gente precisa entender que há uma certa instabilidade. Então você pode, quem confia muito nas riquezas, pode passar uns anos confiante e outros anos penando. Foi o que aconteceu muito com os agricultores depois que a região mudou o clima. Né? Quem continuou no mesmo ritmo, tentando plantar roça, na mesma estratégia, quem não mudou de estratégia para desenvolver o seu trabalho com roça aqui na região, teve várias dificuldades. Nós tivemos, então, muita gente com problemas, gente que tinha muitos tratores, tiveram que vender, gente que tinha muita terra, teve que vender uma parte para pagar a dívida, e assim por diante. Mudou a estratégia de sobrevivência na região através de roça. E quem não mudou a sua estratégia, teve dificuldades. E aí o que nós encontramos é justamente isso. Instabilidade. A gente precisa entender que, se queremos ter uma espiritualidade estável, nós precisamos confiar naquele que é confiável em todas as circunstâncias. E é o nosso Deus. É Ele quem nos controla, é Ele quem está no controle das nossas vidas. Então, confiança em Deus para o futuro é o que vai nos trazer essa prosperidade espiritual. Contentamento em todas as situações. Nós já falamos sobre contentamento, vamos só ler o texto de Filipenses 4, versículo 11 e 13 a 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque o contentamento dele não estava na prosperidade, nem na casa, nem na família, nem nas coisas que ele conquistava, nem nos amigos. Perdeu os amigos que tinha antigamente, teve que fazer outros. O contentamento dele estava em Deus. E contente em Deus, ele então tem condições de lidar com toda e qualquer situação, sem perder esse estado de felicidade, de paz e de tranquilidade. Então, nós precisamos entender que prosperidade para o cristão, prosperidade espiritual, tem a ver com esses aspectos que foram trabalhados nessa manhã. Depois nós queremos trabalhar um outro aspecto também que a palavra prosperidade nos traz. O que é ser próspero financeiramente falando? É o outro aspecto que eu gostaria que nós observássemos. Ser próspero financeiramente significa alcançar estabilidade e crescimento econômico de forma sustentável. Quer dizer, você vai desenvolvendo uma estabilidade econômica de forma sustentável. Não é assim, hoje eu estou próspero, amanhã não estou. Isso não é prosperidade. Ou, essa semana eu estou próspero, na semana que vem eu não estou. Não tenho nada para comer. Isso também não é prosperidade. Né? Alguns que, às vezes, ganham uma bolada, como falei do rapaz de 100 reais, de 100 mil, ficou um mês próspero. Comprou uma guitarra de 15 mil, comprou não sei o que mais lá,
e estourou tudo. Os amigos chegam lá, né? Ele falando que os amigos chegavam lá, e, rapaz, tu comprou essa guitarra e tal, e fazia aquela coisa, mas ele já estava liso quando isso aconteceu. Isso não é prosperidade. Prosperidade é algo mais perene. Administração, administrar bem os recursos. Quem é próspero financeiramente aprendeu a administrar bem os recursos que possui, para que haja uma perenidade, para que haja uma estabilidade na forma como você administra, ou na forma como você vive financeiramente. Acúmulo de bens de forma equilibrada. E esse é um aspecto que precisa observar. Utilizando essa prosperidade para beneficiar não apenas a si mesmo, mas também aos outros. Então, até na prosperidade financeira, tanto você vai ver isso nas escrituras, como você vai ver isso nos livros de gente descrente que faz livros sobre finanças. Eles instruem que uma coisa que a gente precisa desenvolver é justamente a capacidade de investir em pessoas. Então, até nos livros seculares, há esse ensinamento de que o sentido da prosperidade está em você compartilhá-la com outras pessoas e ajudar pessoas. Então, o que é que nós vamos tirar aqui das características? Primeiro, sobre a estabilidade financeira. Nós temos aqui algumas lições a tirar. A prosperidade financeira implica viver sem o peso constante de dívida ou falta de recursos. Eu não sei se você já percebeu uma pessoa principalmente endividada, como é que vive. Será que tem tranquilidade? Não pode passar na rua tal, porque está devendo dinheiro a ciclano. Não pode passar na outra rua ali, e aí a pessoa vai assim, diminuindo a quantidade de ruas que ela pode passar no lugar. Isso é terrível, porque você vai perdendo a sua liberdade e a sua tranquilidade. Aí uma hora você está dormindo, bate na porta, e é o dia de pagar a ciclano, e você sabe que a pessoa é barraqueira. Perdeu a tranquilidade. Então, endividamento não gera tranquilidade, e a gente precisa, então, trabalhar para que a gente possa ter essa tranquilidade. Aqui nós temos, então, algumas percepções sobre isso. Ter um fluxo de caixa positivo. A gente precisa trabalhar para isso. E como é que a gente faz para ter um fluxo de caixa positivo? Se você ganhar um salário mínimo, para ter um fluxo de caixa positivo, você precisa se organizar para viver dentro do que você ganha. Eu estava vendo um homem, foi engraxado e hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. O patrimônio dele está em 4 bilhões. Ganha 1 milhão e 15 mil por dia. Gasta 6 mil. Ganha 1 milhão e 15 mil por dia, gasta 6 mil por mês com as despesas dele. Então, esse homem só vai ficar rico, né? Juntando dinheiro para os filhos. Mas a questão aqui é a seguinte: fluxo, ele falando a respeito de educação financeira. Ele disse que uma pessoa que consegue viver dentro do que ganha sem se endividar, já tem educação financeira. Porque você tem que desenvolver vários tipos de disciplina em várias áreas da vida para que você possa viver dentro do que você tem, do que você ganha no seu dia a dia. Então, o que nós precisamos entender é: você que já vive dentro do que você ganha, você já tem educação financeira. Aí o que é que você precisa? Aprender a investir para que você possa arrumar um jeito de fazer investimentos perenes. Ontem eu fiz uma simulação. Eu pensei, se eu pegasse R$200 todo mês, investisse no fundo imobiliário, e aí é claro que a gente deixa o valor da cota no valor médio, no valor médio. Uma cota, a cota a R$85. E ela rendendo R$1 por cota. E aí eu fui fazendo. No final de 10 meses, de 10 anos, botando todo mês R$200 com lucros e comprando outras cotas. No final de 10 anos, já tinha uns 50 mil, 50 e poucos mil. Porque eu teria investido 24 mil no final de 10 anos, teria investido 24 mil e o patrimônio estaria mais do que o dobro.
no final de 20 anos, botando só R$200 por mês, eu teria 270 e poucos mil e teria investido 448 mil. O que é isso? É fazer investimentos. Às vezes você acha que fazer investimentos é uma coisa só para gente rica. Você pode tirar R$100 por dia ou por mês e investir. Você pode fazer isso. O que é que nós precisamos entender? Entender que organização, prosperidade tem a ver com organização. Gente desorganizada se endivida fácil. Então, prosperidade tem a ver com a organização. Como é que a gente se organiza? Pega o caderninho, os antigos não faziam isso, o caderninho, tudo anotado no caderno, a gente precisa ter um caderninho para fazer essas anotações. Talvez você tenha um computador, faça uma planilha, coloca a entrada do mês, tudo direitinho, depois o que é que vai entrar de dinheiro, você coloca ali, o que é que vai sair de dinheiro, você vai e faz a lista do que é que vai sair de dinheiro. E você vai fazendo as contas e vai organizando a sua vida financeira. Para que você entenda como é que o fluxo de caixa funciona dentro da sua casa. E aí, no final do mês, você dá uma olhada quanto é que você gastou com cada área da casa. Quanto é que você gastou com comida? Quanto é que você gastou com transporte? Quanto é que você gastou com aluguel? Com energia? Talvez você chegue à conclusão que podia economizar um pouco mais com a energia. E aí você vai trabalhando a sua vida financeira, para que você possa ter um fluxo de caixa dentro da sua condição. Porque, do contrário, você vai se endividar e a sua vida vai faltar paz nessa área da vida. Reservas para emergência. Todo mundo precisa de uma reserva para emergência. Aquela reservinha dos mais velhos, guardava lá dentro do guarda-roupa, né? Antigamente era dentro do guarda-roupa, agora o povo tem conta bancária, aí todo mundo tem conta bancária, mas antigamente era dentro do guarda-roupa. Escolhia lá uma roupa, uma camisa, uma calça, botava o dinheiro lá. Aquela reservinha é extremamente importante, porque você precisa de uma reserva, porque sempre acontece algum caso de doença, né? Quem tem carro, o carro quebra. Quem tem filhos, uma hora ou outra acontece alguma coisa, você precisa dessa reserva, porque senão daqui a pouco você está pedindo dinheiro na conta de outra e se endividando para poder cumprir alguma coisa, alguma emergência, cumprir alguma emergência no dia a dia. Capacidade de pagar suas obrigações. Estabilidade financeira tem a ver com capacidade de pagar suas obrigações financeiras sem excessiva preocupação. Então, quem tem estabilidade é quem consegue manter essas despesas sendo pagas sem se preocupar. Então, e veja que aqui não tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com como você se organiza. Aí, falando a respeito da mulher, a mulher é uma psicóloga, né? Ela não é psicóloga, não, ela fez especialização em psicologia financeira. E aí ela estava falando que ela tem vários clientes que ganham 30 mil por mês. Não tem nada na vida. 30 mil por mês não tem nada na vida. Aí se a pessoa perder o emprego, ela está na miséria. Do mesmo jeito que uma pessoa que ganha um salário mínimo e que depende daquele salário mínimo para sobreviver. Aí ela estava explicando, não é a quantidade de dinheiro que você ganha, é como você organiza o seu dinheiro. E é assim que a gente precisa entender. Uma reservinha para emergência, botar na ponta do lápis tudo que você precisa gastar para você saber o quanto você está gastando por mês e quanto está entrando de dinheiro por mês, e você vai se organizando financeiramente. Porque isso vai te trazer mais tranquilidade e vai trazer estabilidade financeira, independendo de quanto você ganha. Se você ganha muito ou se você ganha pouco, o que dá estabilidade é justamente essa capacidade de lidar com as dificuldades financeiras, com os desafios financeiros do mês. E aí nós temos Romanos, capítulo 13, verso 8, não trata de vida financeira, mas tem um princípio nele que nos ajuda a aplicar a vida financeira também. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros.
A ninguém deveis coisa alguma. Quem tem estabilidade financeira consegue botar esse princípio na vida financeira. Quem não tem, quem é desorganizado, acaba saindo desse princípio e criando e sempre entrando no problema. Característica da prosperidade financeira. Primeiro, estabilidade financeira. Você consegue organizar para viver dentro do dinheiro que você ganha. Se organizar dentro disso. Segunda coisa, boa administração de recursos. Como é que a gente administra recursos? Veja só, eu vou dar aqui, são algumas características. Primeiro, envolve orçamento. A gente faz orçamento. Quando você vai fazer gasto, você não vai, passa numa loja, pega o orçamento, depois passa na outra, pega o orçamento. A gente precisa trabalhar com orçamento dentro da nossa casa também. Então você pega, faz um orçamento do que é que você pode gastar naquele mês e desenvolve o orçamento. No início você vai ter dificuldade, depois você vai começar a ter facilidade, vai fazer até de cabeça o orçamento. A maior parte das senhoras aqui que trabalham, que tem que fazer compras toda semana, já tem esse orçamento de cabeça, né? Às vezes, quando sobe o preço de algum mercado, você já diz, esse preço aqui não era o mesmo do mês passado, não. Então, você vai fazendo. Com frequência, acaba fazendo de cabeça. Então, envolve orçamento, planejamento financeiro. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, para cada mês do ano, você pegar uma folha e você colocar quanto é que você vai ganhar, a previsão que você tem de ganho para cada mês e a previsão de gasto, se você conseguir fazer isso, o que é que vai acontecer? Você vai, se for para sobrar dinheiro, você, por exemplo, você vai comprar uma coisa em prestação. A prestação é R$100. Aí você vai fazer em 10 meses a compra. Aí o que é que você faz? Faz o orçamento, cada mês você bota ali o que é que você vai precisar gastar. E o quanto vai ganhar. Quando chegar no final de cada folha, você vai observar quanto é que você pode, quanto é a prestação que você vai poder pagar. E você vai também descobrir se eu comprar essa coisa em tais prestações, eu não vou conseguir pagar. Você descobre também. E como é que você descobre? Fazendo esse levantamento financeiro. Então, a gente precisa desenvolver esse hábito de levantamento financeiro. Porque senão, o que é que vai acontecer? Você vai comprar uma coisa assim, não, a prestação é pouco, isso aí eu consigo pagar. Mas aí você se esqueceu que você já tinha uma outra prestação, de outra coisa que você comprou com essa mesma ideia. Depois eu consigo pagar. Então, o que é que você faz? Pega uma folha, cada mês uma folha, bota a previsão de entrada e bota a previsão de saída. Inclusive, por exemplo, vou ajudar fulano, bota no seu orçamento. Porque aí, botando no seu orçamento, você não vai esquecer na hora de fazer as contas, e aí você vai saber exatamente quanto é que você vai poder ajudar fulano sem se endividar. E se eu ajudar mais do que isso, eu também vou me endividar. Você vai saber de uma forma mais clara, se você fizer o orçamento dessa forma. Depois nós temos, eu já falei sobre a questão de ter uma reserva, que é a poupança. Investimento, no caso de alguém que tem uma renda que sobra alguma coisa para fazer investimento, guardar, talvez uma poupança, né? Rende 0,5 por mês, tem outros investimentos que dão mais do que isso, e você pode colocar e deixando seu dinheiro guardadinho, porque numa hora de emergência, você pode ter esse recurso para desenvolver e pagar alguma despesa. Saber usar e multiplicar seus bens com sabedoria. Se você tiver oportunidade, todo mundo, veja só, até as pessoas que vivem muito apertadas, uma vez ou outra, recebe, por exemplo, uma herança, recebe algum presente financeiro. Né? Às vezes a pessoa está apertada, chega alguém, um filho ou alguém, e dá uma ajuda financeira para a pessoa. Aí o que a pessoa faz? Gasta tudo de uma vez. Né? Sai, vai na loja. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que passou uns tempos ganhando 2 salários mínimos. Comprava aquele monte de coisa e presente para fulano, para ciclano e para os vizinhos.
E aí, o que acontece? Quando os dois salários mínimos viraram puxados para um, aí a pessoa ficou completamente endividada e acostumada a viver dentro de uma situação financeira mais avantajada. Entrou no processo de endividamento. Então, o que a gente precisa entender é isso. Ponta do lápis. Tudo na pontinha do lápis. E aí nós temos um texto bíblico que fala a respeito dessa capacidade de gerenciar. São os talentos. A parábola dos talentos. Para um foi dado 5, ele levou mais 5. Por quê? Porque ele tinha capacidade de gerenciamento. Para outro foi dado 2, ele levou mais 2. O que é que ele demonstrou? Capacidade de gerenciamento. Para um foi dado 1. E ele não quis gerenciar. O que foi que ele fez? Enterrou, porque era mais fácil. Né? É mais fácil você enterrar do que ficar fazendo conta, do que ficar pensando. E olha qual é o confronto que ele recebe. Poderia colocar na mão dos banqueiros para que rendesse alguma coisa. E eu chegando, tivesse um pouco mais do que só o talento que eu dei. Então, ali, o que a gente observa é a capacidade de gerenciamento. Todos nós precisamos desenvolver. Você pode ganhar muito ou pode ganhar pouco. E tem um outro aspecto. Às vezes você passa por períodos difíceis, mas às vezes você passa por períodos de prosperidade. Então, no período de prosperidade, você precisa juntar alguma coisa para a época difícil. Então, independente de quanto você ganha, você pode desenvolver essa habilidade de gerenciamento dos seus recursos para que você possa prosperar, para que você possa entender como é que o dinheiro funciona, para que você possa organizar a sua vida financeira. No versículo 29 da parábola, diz assim: porque a todo que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E aí eu botei duas perguntinhas aqui. Porque a todo que tem o quê? Tem o quê? A capacidade de gerenciamento. Todo que teve capacidade de gerenciamento desenvolveu os talentos. Um que estava com 5, trouxe mais 5. Um que estava com 2, trouxe mais 2. E quem não tinha capacidade de gerenciamento? Era o que recebeu um talento só. Não tinha capacidade de gerenciamento. Não sei por qual motivo, talvez por preguiça ou por outro motivo qualquer. Mas a falta de capacidade de gerenciamento dele trouxe danos para a vida espiritual dele. Pois bem, esse é o outro aspecto. Boa administração dos recursos. Terceiro aspecto, generosidade e compartilhamento. Prosperidade não pode ser direcionada só para você. Você está vendo alguém que está precisando de ajuda? Precisa ajudar. Precisa estender a mão. Quem prospera de forma saudável não é apenas aquele que acumula, mas que compartilha com o que está necessitado. Porque você precisa entender uma coisa. Nós já vimos até um texto aqui sobre os ricos, né? A pessoa vai prosperando financeiramente, se ela vai prosperando de forma saudável, ela vai também se preocupando com a necessidade dos necessitados que estão à sua volta. As pessoas vão prosperando juntos. Lá em casa, quando eu comecei a trabalhar com advogado, eu comecei a fazer uma coisa. Toda vez que eu ganhava qualquer dinheiro, cada uma das meninas ganhava R$100. E aí ficava aquela folia. Qual é o princípio? Elas precisam participar da minha alegria. Porque senão você ganha dinheiro e você compra coisa só para você. E as pessoas não participam da sua alegria. Mas se você receber e depois chegar lá e dizer, ó, recebi dinheiro hoje, já sabe que cada um vai ganhar seu presentinho também, todo mundo fica alegre. Se alegra com você. E assim a gente vai desenvolvendo. Então, se você se tornou uma pessoa próspera e a sua prosperidade abençoa a vida dos outros, é uma bênção para a vida dos outros. Então, todo mundo vai se alegrar com a sua prosperidade. E todo mundo vai se entristecer quando você perder a sua prosperidade. Por quê? Porque a sua prosperidade é a prosperidade de outras pessoas. Então, faça da sua prosperidade a prosperidade de irmãos seus, que às vezes precisam de ajuda, de irmãos da igreja que precisam de ajuda. Nós precisamos entender que a nossa prosperidade, nós não vivemos em função de juntar dinheiro.
Então, se você é próspero, outras pessoas precisam ser edificadas. A generosidade é uma expressão de saúde espiritual na vida financeira equilibrada. Então, a saúde espiritual é justamente Deus estar em primeiro lugar da sua vida, apesar da sua prosperidade. Então, você tem prosperidade, mas o dinheiro não é a sua meta principal. A sua meta principal é servir a Deus e é glorificar o seu nome. Ainda falta um pouquinho, vou só concluir essa parte também. A generosidade exercita outros prazeres associados ao dinheiro, que tem relação com suprir as necessidades de outras pessoas. Exercita outros prazeres. Quer dizer, ganhar dinheiro dá prazer? Dá. Mas usar o dinheiro para ajudar outras pessoas dá prazer? Também dá. Então você vai usufruir do prazer de ver outras pessoas sendo abençoadas com o recurso que você conseguiu ganhar. Então é isso que é generosidade. É desenvolver outros tipos de prazer que não só o de juntar. Quem gosta de juntar dinheiro, né? Tem gente que gosta de juntar dinheiro mesmo de papel. Sentir o cheirinho, né? Botar na mão, sentir ele na mão. Então, a pessoa tem assim, às vezes, você pode até desenvolver uma espécie de idolatria com aquele negócio. Mas quando você pega o dinheiro, que é fruto da prosperidade, você dá graças a Deus e diz assim, Senhor, quem é que vai ser abençoado com esse recurso? Você está usando o dinheiro sem ser escravo dele. E é assim que nós precisamos entender que a nossa prosperidade precisa abençoar a vida das pessoas. Provérbios, capítulo 11, verso 25, diz assim, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Então, a alma generosa prosperará. Então, que o recurso financeiro que você conseguiu adquirir no decorrer da sua vida não seja motivo da sua queda espiritual. Que seja uma forma de você crescer e desenvolver a sua espiritualidade. Eu não sei como é que está ali. Está 11:04. Será que dá para me falar mais um? Não, nós vamos encerrar aqui. Ainda falta um. Oi? Pode? Disciplina e consistência. É outro aspecto relacionado à necessidade que nós precisamos com o dinheiro. Dinheiro precisa, para lidar com dinheiro, precisa de disciplina. E às vezes acontece uma coisa interessante nas casas. Às vezes a esposa é a disciplinada e o marido é o indisciplinado. E ele ganha mais do que a esposa. Quem é que tem que administrar esse dinheiro? Quem tem que administrar é quem é disciplinado na casa. Porque senão você não consegue segurar o dinheiro. Aí o indivíduo sai e é indisciplinado, sai gastando à torta e à direita. Tem condição de ter um cartão de crédito e de andar com cartão de crédito com pessoa assim? Não. Então o que é que você faz? Deixa o cartão de crédito em casa. No dia que você for comprar alguma coisa, olha o que é que você vai fazer. Você olha alguma coisa lá na vitrine, aí você pensa assim, vou ter que ir em casa buscar o cartão. E o tempo que você gasta para chegar na sua casa é o tempo que você vai pensar se vale a pena realmente comprar ou se é só um impulso do momento. Aí você vai pegar o cartão e vai voltar para a loja. Né? No caso da loja sendo ali de João Dourado, você vai pegar o transporte, vai vir aqui, quando você chegar aqui, você vai dizer assim, eu não vou mais dar para comprar essa coisa não. Uma semana depois, você vai pensar assim, se eu tivesse comprado, tinha feito a maior besteira do mundo. Comprar em tantas prestações, ia me endividar. E aí você vai, de certa forma, aprender a lidar com sua compulsão. Oi? Mas eu estou falando do cartão de crédito para usar crédito para... O Pix você está com o banco do bolso. É um problema sério. Mas é isso que a gente precisa aprender. Disciplina. Então, poupar dinheiro, você vai precisar de disciplina. Você vai precisar de disciplina para evitar gastos desnecessários. E você vai precisar de disciplina para organizar sua vida financeira de uma forma equilibrada. Provérbios 21:5 diz assim, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Pressa excessiva.
Você vê aquela coisa que você quer e você fica com aquela pressa para comprar, né? Aquela sandália bonita, parece que a sandália vai sair correndo se você não comprar naquela hora. A roupa que você ficou boazinha de você, parece que se você sair dali, ela vai sair correndo. Você nunca mais pega. E aí a pressa excessiva vai você pagar a prestação, sendo que você já tinha outras prestações para pagar, e você vai se endividando. Então procure ter uma vida disciplinada com relação a isso. Procure arrumar forma de fazer gastos que possa lhe ajudar a criar mecanismos. Por exemplo, Beatriz está na rua, vai comprar qualquer coisa, liga para mim, pergunta, eu posso comprar não sei o quê? Aí às vezes eu falo assim, mas o dinheiro é teu. Ela diz, mas eu posso comprar não sei o quê? Eu já sei que ela está em dúvida se compra ou não. Eu digo, então não compra. Pronto, ela já fica tranquila em tomar a decisão. Uma forma de você, talvez, lidar com essa compulsão por compra. Liga para a esposa. Fulana, né? Às vezes você não liga porque você já sabe qual é a resposta. Aí não liga, não. Já sabe que não vai levar nenhuma resposta, vai levar uma bronca. Né? Então a pessoa já fica quieta. Mas a questão é essa. Procure arrumar um mecanismo que ajude você a lidar com essa compulsão por compra, porque essa compulsão por compra vai te endividar. E esse endividamento vai gerar sofrimento em você, vai tirar sua tranquilidade. Ninguém fica tranquilo pegando o salário todinho e entregando e depois fazendo dívida para o próximo mês. Ninguém fica tranquilo assim. Então procure se organizar, colocar tudo no papel e cuidar para que você possa desenvolver essa disciplina necessária para que você possa ter uma vida financeira equilibrada. Liberdade e segurança. Prosperidade financeira traz alguns tipos de liberdade. Agora é interessante, porque traz uns tipos de liberdade e outras não. Você acha que esse povo rico demais tem coragem de andar na favela? Vai ser sequestrado na hora. Então não pode andar mais em qualquer lugar. Não pode mais fazer tudo. Mas traz uma certa liberdade. Por exemplo, quer ajudar alguém. Tem como fazer. Aconteceu uma emergência com relação à saúde. E se esperar pelo SUS, alguém da família vai morrer. Quem tem algum recurso guardado, tem como fazer o socorro ali, naquele momento. Então, traz uma certa liberdade quando você tem prosperidade financeira. Quando você consegue organizar a sua vida financeira de uma forma equilibrada. Eclesiastes 7,12 diz assim: a sabedoria protege, como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Aqui nós vemos que o dinheiro oferece uma certa proteção. Por quê? Porque você tem uma forma de lidar com certas dificuldades que às vezes acontecem na sociedade. E a gente precisa, então, entender, como eu já dei o sinal ali, que ele postou ali, está na hora. Então, essa liberdade que o dinheiro, essa condição de suprir certas necessidades do dinheiro, que quem é organizado pode ter. E aí é interessante, às vezes você tem, por exemplo, uma pessoa que é muito organizada na família, e aí tem os desorganizados. E os desorganizados vão fazer o quê? Quando estão no aperto, atrás de quem é organizado. Vão atrás. E aí, às vezes, o desorganizado é o filho, vai atrás do pai ou da mãe, para ter algum socorro ali. E aí, o organizado acaba ajudando a família a ter uma necessidade suprida em algumas circunstâncias. Então, é interessante nós observarmos isso. Prosperidade financeira não está falando de quanto você tem. Está falando de como você consegue lidar com o que você tem para suprir as suas necessidades no mês, sem que você fique endividado no próximo mês. É isso que é prosperidade financeira. Não é quanto dinheiro se tem, é a forma como você administra e desenvolve a sua vida financeira para que você possa viver dentro do padrão que você tem financeiramente falando.